tanto na primeira visita, quanto em todas as visitas que você faz nesse cliente. Obviamente que a primeira visita é muito mais importante aqui na construção da empatia, porque você precisa conquistar o cliente primeiro, né? Os primeiros minutos ali, essa primeira reunião, é um momento importante para você conquistar o cliente, mas isso não significa que nas outras reuniões você não deva ser empático, ao contrário, você sempre tem que manter uma postura empática, construir essa relação e ouvir o cliente com empatia durante todo o processo de venda. Isso é crucial, é fundamental para você conseguir fechar negócio. Você precisa, além de fazer com que o cliente goste de você, você precisa, nesse segundo elemento, fazer com que o cliente se sinta importante. Você fazer a pessoa se sentir importante é excelente para mudar, para construir a percepção que ela tem de você. O Carnegie, o famoso autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, ele fala, numa dada altura do livro, que todas as pessoas andam com 4 letras estampadas na testa, que é o MMFI. O que significa isso? É o Make Me Feel Important. O que, traduzindo para o português, significa eu quero me sentir importante. Todos nós queremos nos sentir importante. Para alguém, ou para alguma coisa, para alguma tarefa, todos nós nos queremos nos sentir úteis para alguma coisa e para as pessoas. Então, como que você faz para fazer o seu cliente, para fazer o comprador que está ali na sua frente, para fazer o diretor que está ali na sua frente se sentir importante? Elogiar o cliente. Bom, como assim, Fernando, elogiar o cliente? Uma vez eu fui visitar um cliente, era a minha primeira visita num cliente no sul do país. E o comprador era uma pessoa que tinha uma fama de ser uma pessoa difícil, né, no trato com os fornecedores. E quando eu entrei na sala desse comprador, eu vi que atrás dele tinha um quadro dele carregando um peixe. Evidentemente ele estava pescando, porque ele estava num barco, numa lancha, e ele estava com um peixe grande na mão, exibindo o peixe. Certo? Primeira coisa que eu pensei, esse cara gosta de pescar. E ele gosta tanto de pescar, isso é um hobby tão forte para ele, que ele quer mostrar para todo mundo que entra aqui, que é no ambiente profissional, não é nem no ambiente pessoal, que ele quer mostrar para todo mundo que ele pescou esse peixe enorme aqui. A primeira coisa que eu falei para ele, pô, fulano, bacana que você pesca, meu pai adora pescar também. Pô, que peixe que é esse daí que você pescou? Porque assim, eu não conheço nada, mas meu pai conhece pra caramba, e se ele tivesse aqui, vocês iam ter muita história para contar um pro outro. Foi só isso que eu fiz. Eu só falei do peixe, só falei da pescaria, falei que meu pai gosta de pescar e que eles poderiam passar a tarde inteira conversando sobre isso. Então, eu fui fazendo várias perguntas para ele sobre pescaria, algumas coisas eu já até sabia e outras eu não sabia realmente. Eu fui fazendo várias perguntas sobre o hobby dele, sobre o que ele gostava de fazer quando ele não estava ali trabalhando. Depois disso, foi muito mais fácil conduzir a reunião. E aí nós fechamos negócio, a gente começou eu consegui começar a implementar o plano que eu queria implementar ali, que até então nós não estávamos conseguindo fazer. E a partir dali as coisas começaram a fluir de uma maneira muito mais fácil. Então, eu consegui fazer isso simplesmente fazendo ele se sentir importante, elogiando o hobby dele. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa. Um ponto importante aqui. Não minta, não inventa historinha, tá? Se você viu que a pessoa ali gosta de carro, não comece a inventar história. Não começa a falar, eu também gosto, pô, é muito bacana, eu já tive um carro assim, né? E aí a pessoa começa a perguntar, que modelo que você tinha? Qual que era o motor? E aí você não sabe responder, vai ficar feio, tá? Vai ficar feio. Então, assim, não minta, não inventa, não conta a história. Se você não sabe, é melhor ainda se você não sabe. Porque se você não sabe, vai para o segundo ponto de como você fazer o seu cliente se sentir importante, que é fazer perguntas. Porque aí você começa a fazer perguntas sobre aquele hobby dele, e quanto mais pergunta você faz, mais ele fica empolgado em responder, mais ele fica empolgado com você, mais ele fica empolgado em contar essa história. Tá? E aqui quando eu falo em fazer perguntas, não é fazer perguntas só sobre isso nesse caso, tá bom? É fazer perguntas sobre o negócio, fazer perguntas sobre a empresa, fazer perguntas dentro do processo de venda, começar ali essa primeira visita, fazendo perguntas investigativas ali sobre o cliente. E por que fazer perguntas é importante? Por que fazer perguntas faz o cliente se sentir importante? E a pergunta ela é boa por várias razões, por vários motivos.
primeira delas é que você controla a conversa. Ao fazer perguntas para o seu cliente, você está controlando qual é o diálogo que você quer estabelecer com ele. Segunda coisa, quando você faz uma pergunta para ele, você evita que ele entre em algum ponto do seu produto, da sua empresa, do seu serviço, que você não quer que ele entre. Algo que não jogue a seu favor. O terceiro benefício de fazer perguntas, para o cliente se sentir importante. Você demonstra interesse. Agora, é importante aqui, para demonstrar interesse, não adianta você perguntar e ficar olhando no celular, e ficar olhando para o chão, e ficar olhando para outra pessoa que está passando atrás dele, porque isso é o oposto, isso vai trazer um resultado oposto ao que você quer aqui. Tá? Então, quando você faz uma pergunta, você tem que ouvir atentamente o cliente, estar focado nele, porque ao fazer isso, você está demonstrando interesse no que ele está falando. E quarto ponto positivo de você fazer pergunta para ele é que você aprende. Independente de ser ele falando do hobby dele, ou falando da empresa dele, ou falando do mercado, você sempre vai obter alguma informação importante para você, relevante para você. Quer seja para o seu trabalho, quer seja para a sua vida pessoal. Pode ser um contato novo que você vai conseguir através dele, né, e vai ampliar o seu networking, e vai conseguir, vai fazer alguma coisa que você queria fazer e não conhecia alguém que pudesse te ajudar, e esse contato pode vir através dele. Você pode aprender um pouco mais sobre o mercado, você pode aprender um pouco mais sobre um serviço, sobre um produto. Enfim, o quinto ponto positivo é que você capta informações valiosíssimas do seu cliente para todo o seu processo de venda, para te dar bagagem para você construir o seu processo de venda para entregar exatamente o que ele precisa.